Notícias do momento, edição internacional aqui em vocês nesse dia 11 de fevereiro, nesse dia de hoje, nessa quarta-feira. Bem-vindo você aqui ao nosso canal. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. E vamos lá diretamente às nossas notícias, sem delongas, os nossos posts aqui. Estamos trazendo muita coisa boa, informações para vocês nesse dia de hoje. Tem algumas notícias que a gente vai colocar aqui agorinha para você, já vai deixando seu like. Vamos lá então, tá aqui o nosso cartaz, notícias do momento, edição internacional, depois tem o nacional também, que vai sair em seguidinha, transição planetária e o que não te contaram sobre o Sol vai sair logo no canal também. Acesse o nosso Telegram oficial, que tem 139 mil pessoas e 39 mil pessoas, e também nosso Luciano César 7, as nossas redes sociais, e o Despertos da Araraquara. Amanhã tem live às 13 horas aí, tá? Capão da Canoa, dia 28 de fevereiro, quem puder participar da nosso evento presencial aqui, tá? Tivemos uma ressonância, né, Schumann muito alta. Ela bateu um pico de 45, que é também muito alta, e depois ela teve um blackout, então ela ficou assim, né, com uma faixa branca aqui, que é a alta energia, e depois um blackout, ela parou, né? Então ela chegou aqui até, ela bateu 70, ela bateu 45, depois ela bateu 70, né? O pessoal diz, socorro, 70 é muito alto, tanto que causou alguns efeitos assim emocionais nas pessoas, né? E temos que cuidar. Isso pode afetar muitas vezes a nossa capacidade mental, nossa manutenção, né, do bom humor, né? Comecem a observar a ressonância Schumann todos os dias. Aqui também a gente colocou ontem no canal que novos documentos revelam a Epstein, afirmam que o tio BD foi Bali, né, e foi alvejado em 2019 e foi substituído por um clone ou por mascarados, né? Então está saindo nas notícias agora de todo mundo, confirmando aquilo que a gente já tinha falado há tanto tempo. Falamos disso de 3, 4 anos atrás, né? Desde a época do tio BD, que ele já não existe mais há bastante tempo, que ele já foi levado para assim, abraçar o capeta, né? Então a revista também, Episódio Curioso e outros fatos interessantes, parece que ele já não é mais há muito tempo e ele está aí, é um mascarado, né? Como tantos outros que aí estão também. Então, confirmando aquilo que eu falei, né? Bota aí, hashtag Luciano César tinha razão. Também confirmado, né, que o teste de DNA confirma que o homem de 90 e tantos anos é Elvis Presley. A maior conspiração governamental exposta. O pastor Bob Joyce, confirmado como Elvis Presley, olha só, né? O Elvis Presley confirmado, o pastor Bob Joyce ainda casado com a sua mulher daquela época, quando ele estava ainda, como era o Elvis, né? Que coisa de louco, né? Então esse teste de DNA confirma, ele inclusive é um agente da Aliança da Terra, né? Então esse sistema que a gente fala agora do que, né, ele está fazendo a revelação de todas as mentiras que foram passadas na humanidade. Essas mentiras todas estão sendo reveladas como nunca antes, né? Como nunca. Então tudo sendo exposto aí na Terra também. Vamos continuar as notícias de hoje também. Missões diplomáticas do Canadá e da França começam a funcionar em Nuuk, na Groenlândia, mesmo com todo o frio que tem lá agora, né? Missão diplomática do Canadá, e aqui também a ministra estrangeira participou de uma cerimônia de inauguração do consulado canadense na Groenlândia, o sinal que parece que os Estados Unidos vai sim tomar parte dessa região quanto antes aí. Aí falando em Dinamarca, né, que era a antiga proprietária da Groenlândia, as ginastas do Brasil foram expulsas da Dinamarca porque apresentaram-se com uma música de protesto woke e foram expulsas do país por violação de uma lei local que proíbe apologia a movimentos que atacam a sociedade hétero. Olha só, né? Então, que coisa de louco, né? Essa cultura woke aí é competir, fazer que os homens vão competir de calcinha ou algo parecido, isso aí é um absurdo mesmo. Por que misturam? Por que não foram fazer a sua ginástica lá de uma maneira profissional, né? Precisa ficar fazendo apologia à cultura woke, o que é isso, né? Eles não gostaram muito disso, expulsaram as brasileiras da Dinamarca, é loucura. Bom, aqui na Argentina também, que assinou um acordo de comércio e investimento com os Estados Unidos, abriu novas portas para a negociação entre o Trump e o Milei, né?
cria muitos empregos e fortalece a parceria estratégica dos Estados Unidos com o presidente Milei. Falar em Argentina também, né? Estados Unidos recorrem à Argentina para compra extra de carne e deixa o Brasil isolado. Então eles estão comprando carne aí para, né, só da Argentina, e o Brasil fica na mão, né? Por causa da política do Brasil, hein? Um vídeo chocante capturado pela Marinha Argentina, né, por uma aeronave de passageiros, mostra centenas de barcos pesqueiros da China operando na costa da Argentina e do Peru, devastando suas águas costeiras impunemente. Olha só, né? Os barcos pesqueiros vêm ali, sabe lá se não tem outras funções, né? Sabe lá se eles não têm outras funções de tentar, sei lá, fazer alguma coisa militar ali contra o país, né? Centenas de barcos pesqueiros da China estão invadindo a Argentina aqui e ninguém faz nada quanto a isso. Isso não pode, né? Não pode mesmo. Bom, aqui também aconteceu que o presidente americano vai sediar uma inauguração do Conselho de Paz em Washington, com o objetivo de pressionar os membros do Conselho para a implementação de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que está sendo delineado, né? Muito bom que isso aconteça mesmo, tá? Também o presidente Trump se encontra com Honduras e afirma que trabalham juntos no combate ao pó e aos imigrantes ilegais. O Trump amplia a importação de carne argentina em 80 mil toneladas para tentar frear os preços nos Estados Unidos, tá? E a União Europeia acusa o TikTok de violar as regras da União Europeia sobre conteúdo online por meio de seus recursos viciantes, após uma investigação de 1 ano. Então eles estão acusando agora o TikTok de ter conteúdo que é viciante, que isso aí é contra as leis americanas, né? Então aqui, a União Europeia anuncia mais um pacote de sanções contra a RU, abrangendo energia, serviços financeiros e comércio. Então eles querem tentar fazer barganha com a Rússia, mas a Rússia tem o gás europeu que eles precisam, e sem o gás eles não conseguem sobreviver, né? Então não adianta se fazer de louco, hein? Trump envia seu secretário do Tesouro para o Brasil com portas fechadas para CEOs. Então alguma coisa está acontecendo aí. Estão enviando secretários aqui para o Brasil, né? Aqui também aí o Estado diz assim, o presidente da Polônia, que é de direita, vetou uma lei draconiana que implementaria lei de serviços de censura na Europa. Então o Estado deve garantir a liberdade, não restringi-la. Muito bom, né? Muito bom, então não pode ter restrições mesmo, né? Bom, começou na Itália também a cerimônia olímpica, que começou com um grande palco em forma de espiral. Só que esse palco em espiral é muitas vezes alusão ao serviço de pads, né? Então, um grande palco em espiral rodopiante. Então, eles associam isso a essa figura aqui que está na tela, né? Que é algo que é uma alusão aos pads. Então, não sei se foi mesmo, né? Mas a gente fica questionando essas questões aí. Bom, Portugal, então, tem segundo turno da eleição presidencial com disputa entre esquerda e direita. E o candidato André Ventura e o outro do socialista vão se encontrar no segundo turno. Viva Portugal, dever cumprido, né? André Ventura, né? Eles vão conseguir fazer isso aí. Bom, também mais essa, 69,3%. O Antônio José Seguro ganha a presidência de Portugal. Desculpe, até eu li ao inverso isso aqui, né? Ele ganhou a presidência com quase 70%. O segundo turno é o que acontecia antes, né? E a disputa foi vencida pela esquerda. Então, por que a gente vê um socialista ganhando uma eleição num país, né, que seria aparentemente, né, um país de direita, com valores democráticos cristãos? Por que acontece isso? Provavelmente seja as caixinhas mágicas que acabam a contagem. Como dizia Stalin, né? Não importa quem você vota, importa quem conta. Então, quem conta é o que importa. Então, provavelmente alguma coisa deve ter acontecido nos bastidores ali, né? É lamentável uma cena como essa. O CR ataca a fábrica de componentes para combustíveis de foguetes na Rússia e alerta mundial. Estados Unidos jogam
uma decisão no tabuleiro. A Rússia e o CR têm até junho para se entender, ou isso vai virar um caos total. Então eles estão, né, em um confronto muito evidente entre a Rússia e a UCR, e não tem jeito deles. Parece que o Zelensky não quer a paz, né, então eles estão buscando a paz a todo custo. França faz a primeira do mundo a lançar uma microfábrica de drones que promete mudar o jogo no campo de batalha e disparar as exportações. Tem mini drones que poderão ajudar no campo de batalha. Eles vão lançar os drones no campo e aí faz tudo o que precisa e tal. E eles conseguem detectar o inimigo sem perdas humanas. É interessante isso, né? Vamos falar um pouco sobre o Irã agora. Os Estados Unidos ordenou que todos os cidadãos americanos deixem o Irã imediatamente, e o Irã entra no 12º dia de protestos com apagão nacional. Isso aqui é de ontem, é um pouco mais, né? Com apagão nacional de internet. Eles não estão mais com internet, pararam, né, de tudo. Então parece que as coisas estão... Isso aqui não é notícia agora, isso aqui é de alguns dias atrás. Mas a internet continua desligada, né? Eles não estão mais ligando a internet e está muito séria a coisa. E eles falam que o Irã estaria lançando mísseis, estaria gerando algum tipo de transtorno com os Estados Unidos, mas eu não sei se isso é verdade não, porque os mísseis deles são fracos e eles não têm condições de mandar nada, né? Parece que lançaram alguma coisa ali e não tiveram êxito. Eles estariam prontos para atacar, mas eles não têm mais força nenhuma, eles estão isolados, ilhados, né? Então não vai dar certo. São apenas narrativas do sistema aí. Xi alerta que venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan pode ameaçar a visita de Trump em abril. Tá? Então continuam vendendo armas para os locais e os Estados Unidos querem impedir isso. A Lockheed Martin exibiu o F-35 entrando já na Força Aérea Real Saudita, né? E também os seus artefatos novos que eles têm uma arma alienígena de plasma, né? Que é chamada de Ultrasonic. É uma arma que destrói qualquer coisa em segundos, a grandes distâncias, né? Então os Estados Unidos está na dianteira dessa situação, não tenho dúvidas que ele está totalmente avançado nessa história. Também a Austrália inicia a modernização dos seus navios com mísseis, tá? E a Armada Espanhola coloca todas 5 fragatas em operação no mar simultaneamente. Eles estão navegando nas águas ali da Espanha para tentar detectar pó. E o exército aqui na Colômbia neutralizou um narco submarino que transportava 10 toneladas de pó, avaliadas em 400 milhões de dólares, tá? Então encontraram mais um submarino aí artesanal, foi neutralizado. E Estados Unidos aprovam venda de peças de reposição para o CR no valor de 185 milhões de dólares. Está aqui um sistema de arma laser que estão instalando num navio do Japão durante treinos marítimos, né? É um artefato que pode derrubar à distância qualquer avião, drone ou o que for em questão de segundos, né? É um raio com tanta força que queima metal, neutraliza drones, enfim, redefine a defesa naval moderna. Então o Japão está muito moderno com esses artefatos de laser aí, né? O que está por trás dos aumentos de navios abandonados do mar, né? Então, aqui também, PF e IBAMA destroem avião e apreendem ouro na divisa entre Pará e Amapá. Nós vamos ver isso depois na Notícias Nacional, né? E presidente da França, do Banco Central, deixa seu cargo antes do final do mandato. E Estados Unidos sai da Organização Mundial da Saúde, a gente já falou, né? E todas as curas começam a aparecer. E outras vitórias para os caras da conspiração, né? Estão descobrindo muitas funções aí que estavam ocultadas até pouco tempo atrás, né? E agora tudo está aparecendo e cada vez mais vai aparecer, porque é justamente essa organização citada que impedia que acontecesse isso que a gente falou. Eu tenho que evitar certas palavras aí, mas você sabe o que eu estou falando, né? A própria organização impedia, não deixava. Agora, como essa organização está caindo fora, começa a aparecer um monte de novidades aí. Bom, gente, nós vamos falar sobre um pouquinho algumas notícias de hoje via a áudio. Eu vou colocar na tela aí, vamos ao estúdio móvel aí para mais
mais notícias do momento com vocês aí. E mais notícias do momento aqui para vocês. Nesse momento, vemos aqui que a entrevista que revelou um dos maiores esquemas de subtração de bebês do país. Em mais de 12 mil pequenos são denunciados agora nessa entrevista que vamos colocando aí a imagem da pessoa que denunciou, né? Muitas coisas, muitas sujeiras aparecendo como nunca aconteceram antes. Então você aqui está sabendo das notícias em primeira mão. Também vemos que o Gustavo Petro entrega a Trump a lista de capos do narcopó radicados em Dubai, Madrid. Então ele falou tudo, entregou tudo, e parece que o Gustavo Petro agora vai, né, sofrer sanções do pessoal que ele entregou. Ele entregou todos os cabeças dos seus amigos que faziam maldades. Então parece que agora o negócio está se tornando mesmo muito, muito intenso aí, tá? Vemos também o Jornal da Cidade Online, cronologia dos fatos demonstra que o Loirão foi o inimigo número 1 de Epstein. Ele usou toda a força do governo americano para derrubar Epstein, fechou suas operações para confiscar sua ilha e colocado no Chilindró. Olha só que loucura, né, que está acontecendo aí. Tá vindo mais essa também. Vemos mais notícias aqui do Brasil também, que a Luciana Gimenez é citada no caso Epstein, com transferências milionárias para então tem muitas autoridades brasileiras envolvidas nessa situação aí. E fala-se muito que, né, gravíssimo do que está acontecendo agora, é que poderá vir um próprio blackout a partir de agora, porque as notícias estão vindo de maneira muito intensa aí, tá? Então parece que o momento está muito tenso para todos que estudam essa situação, e a qualquer momento pode ter mais revelações significativas chegando também. Vemos também o escândalo da Ilha de Epstein, que tem o mesmo formato do logotipo da Nickelodeon, que é uma empresa americana que justamente copia o formato da ilha, né? Então, sinal que eles tinham muitas ligações com eles também. Arquivos de Epstein sugerem que o tio Bidê foi alvejado em 2019 e que o Bidê era um ator. Era um ator. Então, olha só, gente, que loucura, tá nos jornais mundiais agora, notícias incríveis e bombásticas aí, tá? Coisas de loucos estão acontecendo que a gente nem imagina o quanto de está acontecendo. Também, de última hora, Loirão disse que mal pode esperar para apresentar todas as provas que reunimos sobre a Dominion. Ele vai contar tudinho nos mínimos detalhes aí, e o negócio vai ficar sério mesmo pro lado da turma do coisa que está acontecendo aí, tá? Então vamos ver mais notícias aqui. Fala alguma notícia que 2 milhões de pessoas foram abatidas no conflito entre a RU e a UCR. Lamentável essa situação, lamentável mesmo, e a gente vê que isso tem que ter o fim, essa situação aí não pode mais continuar dessa maneira, né? Vamos acompanhar de perto que tudo isso seja findado nos mais breves tempos possíveis aqui. Eu tenho também mais uma notícia que parece que diz que a gente colocou ali a foto da ilha, né? O EBS finalmente está sendo revelado aos poucos. Isso que a gente está fazendo aí já é uma parte do EBS, já é um pouco disso, né? E temos mais algumas notícias que eu vou fazer no próximo bloco aí, na parte internacional, nacional. A coisa está mesmo muito, muito tensa, e a gente tem que acompanhar no canal. Por isso eu peço que vocês acompanhem de pertinho aqui, para não perder nenhuma das notícias, e a gente vai voltar agora até ao nosso estúdio móvel para vocês fazerem também, continuarem a apreciar nossas notícias, hein? Produção, voltando ao nosso estúdio móvel aí para vocês. Então é isso, agora que você assistiu, agradecemos a sua presença, vai deixando seu like aí, quem puder ajudar o canal também, a gente agradece, que colabore com a gente, vai deixando seu joinha, o seu like, é muito importante, tá? E assista em seguidinha o Notícias Nacional, que vai vir aí com vocês, tá? Um beijo a todos, a luz venceu, um beijo aí, tchau, tchau, valeu, querido, tchau, compartilhe.